E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Nós esperamos que sim, né? Sem dúvida. Bom, como vocês podem ver, eu já trouxe o Igor de novo pra gente fazer um conteúdo mais voltado pra hardware, já que semana passada e antepassada a gente trouxe um conteúdo voltado pra montar um setup com um orçamento limitado, né, de R$5.000 e R$3.500, bem da hora. E hoje, como vocês podem ver, a gente tá com duas placas-mãe aqui em cima da mesa, que inclusive a gente solicitou pra Terabyte, que é a loja parceira aqui do canal, e eles nos enviaram, né, no caso, a B450 Aiming Game versão 2, Sim. tá? Que a gente já tem a versão 1, que é essa placa que a gente vai dar uma comparada aqui no vídeo para saber se vale a pena ou não, né, Igor? Exato, é uma placa-mãe que a gente recomenda bastante sempre, né? O primeiro modelo. Isso. E agora, recentemente, surgiu a segunda versão, então a gente vai estar dando uma olhada, o que ela traz de novidade, se realmente vale a pena, já que ela custa um pouquinho mais caro, e talvez seja uma ótima recomendação aí pro pessoal, né? Então, é basicamente isso. A gente vai dar uma olhada nas diferenças da versão 1 e da versão 2. A gente tem alguns testes interessantes para trazer uma devolutiva para dar um significado se você deve ou não fazer o upgrade ou se você vai montar um PC por agora. E é basicamente isso, né? Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o like para fortalecer o canal, já que a gente tem vídeo por aqui quase todos os dias. Que horas, Iguinho? Às 18 horas. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Você sabia que o Cypher Fuma 2 é um air cooler de alta performance que traz em sua bagagem um design compacto e inteligente que permite não só um funcionamento silencioso ao entregar um alto desempenho, quanto uma grande compatibilidade com gabinetes e memórias, e tudo isso custando cerca de metade do preço de outros air coolers da mesma categoria? Clique no link da descrição do vídeo para saber mais. Então, galera, para começar, como a gente já falou no início do vídeo, essa aqui é uma placa-mãe que a gente recomenda bastante, né? Principalmente pela faixa de preço dela, que, querendo ou não, o pessoal geralmente está montando PC básico, intermediário, ela costuma encaixar bem, né? Sim. E ela tem um visual um pouquinho agressivo ali, tendo PCB preto, com umas linhas vermelhas e tudo mais. Um aspecto bem gamer, né? Bem gamer, né? Ela tem um negócio que não me agrada, sinceramente, que é aqueles LED laranja, que ela tem um aqui na trava PC Express e outro na linha de isolamento de áudio, né? Pra mim poderia ser vermelho, pô, ia ficar bem bacana na placa-mãe, mas... Ou não ter LED, né? É, melhor nem botar do que botar um negócio e ficar feio, né? Mas no fim, beleza, ele existe ali, o LED, mas no geral essa é uma placa-mãe já com os 4 slots de memória, tem um slot M2, então é uma placa bem completinha para quem vai montar um PC básico, né? E além de tudo, tem um bom número de fases, só que o pessoal sempre reclamava que faltava o dissipador no VRM. Que essa é a grande diferença aqui, né? Por exemplo, Sim. Aqui na esquerda, né, a gente tem a B450 Aiming Game versão 1, e a que tá aqui perto de mim é a versão 2, que tem o dissipador no VRM, tá? Que tá bem aqui, depois a gente vai mostrar na tela, tá? E essa placa-mãe, a proposta dela é para servir um 3600, não, um Ryzen 5, no caso, a versão 1. Com a Exato. versão 2, com essa adição de um VRM, a gente pode já pensar, talvez, em um Ryzen 7, não é? Exato. Então, esse dissipador aí acaba trazendo essa questão de talvez fazer um overclock um pouquinho mais pesado, ou até adicionar um processador mais forte, mas, por outro lado, ele também tem seus problemas aí. Pelo que eu estava olhando, ao remover o dissipador, o thermalpad dele não foi muito bem colocado, então os primeiros MOSFETs ali de baixa, o thermalpad acaba não cobrindo por completo eles, então acaba faltando um pouco de dissipação, né? Foi aquele negócio, vamos fazer? Vamos, mas não fizeram bem feito, né? Eu acho que poderia ter um pouquinho mais de capricho por esse lado, mas no fim ainda é uma adição boa, né? Pelo menos fizeram um negócio que o pessoal cobrava bastante. Sim. Tem que lembrar que essa aqui é uma placa que você falou anteriormente, né? Uma placa básica, mas que faz muito bem o trabalho, né? Sim. Então, se você colocar um 5600X com a versão 1, tranquilo, ou um 3600 ali, vai de boa. Agora, com a possibilidade do VRM, a gente pode, como eu falei anteriormente, a gente pode pensar um pouco mais alto, porque daí vai dar uma segurada na temperatura. Inclusive, a gente vai ver isso nos testes, né? Isso, depois. mais é pra frente, tá? Mas no geral, continuando, então, essa é uma placa-mãe também que tem 6 SATAs e tudo mais, tem USB 3.0 frontal, e um negócio que eu sentia muito falta nela, principalmente que a gente que está sempre mexendo com componentes como coolers, gabinetes, é a falta de um conector 5V RGB, Pois é. que essa placa-mãe não tinha e continua não tendo, né? Inclusive, galera, uma curiosidade assim avulsa, para quem não sabe, a primeira placa-mãe que implementou, não exatamente o conector 3 pinos 5V, mas que implementou RGB em si na placa, foi uma MSI
X99 Godlike, por volta de 2015, 2016, eu não lembro exatamente o ano. Mas essa foi a primeira placa que adicionou, sabe, RGB em si na placa. Porque eu lembro que antigamente era ou você escolhia, era azul, vermelho, branco ou verde, você escolhia a cor, mas não escolhia se não conseguia mudar, né? Você tinha que se contentar com o que tinha, né? Então, querendo ou não, essa adição do RGB foi bem bacana e eu acho que essa falta de 5V, sem dúvida, é algo que me incomoda, principalmente para nós que testamos bastante peça, né? A galera tem um grande foco de, às vezes, eu recomendo bastante aqui no canal, né, gabinetes que já vêm com uma controladora RGB para já suprir essa necessidade da placa-mãe, né, que é um grande quesito ter o RGB todo sincronizado. Exato. Mas no fim, a outra grande diferença está além do botão agora para atualizar a BIOS, né? Que foi uma adição bem bacana, ao meu ver, da ASUS, mas talvez uma adição um pouco tardia demais, né? Porque, querendo ou não, a gente está praticamente no final da M4, já estamos chegando na M5 em breve, então não deve sair muitos mais processadores. Claro, vai ter o Ryzen 5 5800X 3D ali, um ou outro processador a mais, mas não vamos ter muitos lançamentos mais do que isso, né? Então, eu acho que chegou um negócio bacana, mas chegou tarde demais. Se essa primeira versão tivesse já implementado isso, seria maravilhoso, né? Porque, querendo ou não, teve um pessoal que comprou, de repente, um Ryzen 5600X, 5600G, e não consegue, vai ter que pegar outro processador para atualizar a BIOS, caso ela não tenha sido atualizada, né? Algo do tipo. Então, acho que só chegou um pouco tardio demais. Então, essa era uma grande preocupação quando você comprava, né, uma placa-mãe talvez um pouco mais antiga, né, sei lá, acho que o mais comum, né, era a A320. Exato. Aí, tipo, nossa, pera, ela tá preparada para pegar a segunda geração dos novos processadores da AMD? Sim. Essa era a preocupação. Inclusive, coloca aí nos comentários se você, tipo, comprou a placa-mãe M4 e teve que atualizar, ou se você teve uma situação parecida que você tinha que se preocupar com a questão da nova geração da AMD dos processadores aí, tá? Mas então, continuando, outra diferença é que, no caso, essa é uma coisa mais técnica, né? Que essa aqui é uma placa-mãe que tem uma BIOS de 128 megas, enquanto que essa nova tem uma BIOS de 256 megas. Ou seja, essa aqui vai suportar uma BIOS com mais, digamos, mais códigos de processadores, então vai suportar na mesma BIOS mais processadores, enquanto essa aqui vai ser um pouquinho mais limitada, né, nessa questão, mas é aquele negócio. É só para quem é meio chatinho, quer saber disso. Mas, no geral, são essas as três grandes mudanças, né? Além dessa característica que o Igor estava falando da BIOS, né? Na versão 1, a gente vai deixar virado aqui, né? Você vai encontrar a conexão para teclado e mouse PS2. E aqui já na versão 2, né? Da B450 Gaming 2, versão 2, né? 2! É 2! Você vai encontrar apenas, né, um conector para teclado e mouse. É o famoso combo, né? Né? Ou você utiliza um ou outro. Né? Um ou outro, né? E, Guinho, por que ainda tem essa conexão, cara? Então, essa conexão é usada principalmente pelos overclockers, né? Que, por causa que ela é uma conexão que faz se conecta, digamos, diretamente com o processador, né? Não passa por uma controladora e tudo mais. Então, para quem faz overclock, de repente, como está mexendo com nitrogênio, algo do tipo, às vezes pode ser que alguma controladora acabe não funcionando corretamente. E com o PS2, não. Você vai ter uma conexão meio que direta e com isso você vai estar sempre conseguindo mexer na BIOS ali sem grandes interferências, né? É bem bacana isso, né? Porque é uma tecnologia antiga e ainda está presente aqui, viva, né? Bom, basicamente essas são as grandes principais diferenças da versão 1 para a versão 2 da B450M, que é o botão da BIOS para atualizar e o dissipador do VRM, né, Igor? Exatamente. Então, o principal que a gente vai conseguir testar aqui, obviamente o botão assim não é um negócio que a gente vai trazer um teste, não. Mas o dissipador a gente consegue testar, né? Aqui a gente tem um Ryzen 5 3600 e também a gente tem um Ryzen 9 3900X, que é um processador já que consome bastante e tudo mais. Que a gente solicitou para terabyte também para enviar pra gente, tá? Então a gente vai estar conseguindo testar ele e exigir bastante, né, o VRM ali e ver se realmente traz alguma diferença, né? Lembrando que esse aqui é um processador bem parrudo, né, e tudo mais. Inclusive agora a gente também tem a câmera térmica, né, pra gente estar realizando os testes e tá mostrando como é que a placa-mãe se comporta, né, na questão de temperatura e tudo mais, e ver se realmente esse dissipador vai fazer diferença ou não. Bom, então para os nossos testes aqui, a gente pegou o Red Dead Redemption 2, que é um jogo pesado, mas
não que exatamente exige muito da CPU, e o próximo seria no Cinebench R23, que daí sim é um cenário mais voltado para renderização, algo um pouco mais real, né, Igor? Sim, que vai puxar bastante do processador, né? E lembrando que esses testes não são exatamente para verificar o desempenho do produto, e sim ver se o clock do processador vai estar sendo limitado ou não, né? Provavelmente no 3600, como ele é um processador de baixo consumo ali, baixo eu digo em relação ao que outros podem puxar, né? Mas o 13900X já é um processador que puxa bastante, então com certeza o VRM vai sofrer, né? Principalmente dessas placas-mães mais básicas. Sim. Então a gente vai estar verificando se o clock dele vai estar caindo ou não, né? Sim, porque a gente fala muito em vídeos, né, Igor, que tipo, aquela placa-mãe tem dissipador no VRM. Sim. Então dessa vez, literalmente, a gente vai provar para vocês se tem uma diferença ali gritante ou não, tá? Então basicamente o primeiro teste foi o Red Dead, né? O 3600 puxou coisa de 65 watts, bem tranquilo para a placa-mãe, né? Basicamente qualquer placa de entrada consegue vai de boa, pegar né? isso, né? E já o 13900 puxou cerca de 85, mas em ambas placas-mães os clocks se mantiveram o mesmo, né? Não tivemos perdas, então ficou tranquilo para ela em ambos os casos. Já no Cinebench a gente já vê um negócio diferente aí, né? Enquanto o 3600 já puxa algo como 95 watts, o 13900X chega a bater 155 até um pouco mais em alguns picos, né? Caraca! E nisso, aí a gente tem a redução do clock no modelo sem o dissipador, né? Enquanto que no modelo com dissipador ele fica na média de 4.1, no modelo sem dissipador ele vai ficar em 4 GHz na base, né, ali. Então, pode não parecer muito, só que já é uma redução, né? Então significa que a gente já está sofrendo um pouco ali. Lembrando que as temperaturas do processador estão ok, então não é caso de temperatura do processador fazendo diminuir, e sim a temperatura da placa-mãe. E como a gente vai estar vendo na imagem aí, dá para ver que a temperatura do VRM está muito alta, tanto no modelo com dissipador, onde ele bate 90 graus, e no modelo sem dissipador, então chega a bater 106 graus, né? Então é uma temperatura extremamente alta. Não é em ambos os casos, mesmo no modelo com dissipador, não é uma temperatura alta. Tudo bem, dá para carregar, mas tem que considerar que também a gente está uma temperatura ambiente de 23 graus, um gabinete bem refrigerado. Então imagina aqui no Brasil, tem lugares que chegam a 35, 40 graus, vai ter um gabinete de repente não muito bem refrigerado. Imagina uma placa-mãe dessa sofrendo uma renderização de repente 5, 6 horas. Nossa, vai ficar triste, bonito, né? É triste então, e bonito, né? Aquele forninho, literalmente um forninho, né, Igor? Então, sem dúvida, a adição do dissipador ali é muito bem-vinda, né? Vai trazer uma boa redução de temperatura e também vai estar agregando mais na questão de quem quer botar um processador um pouquinho mais forte, como a gente mencionou no início do vídeo. Pode estar botando, de repente, um Ryzen 7 ali, eu acho que o Ryzen 9... Como deu pra ver, não é o recomendado. Se for botar um Ryzen 7 também não exagere no overclock. Se for fazer, faça uma coisa no máximo básica, né? Mas se for botar um Ryzen 5, eu acho que ambas as placas-mães estão bem tranquilas, né? Então lembrando aqui, né? Com a adição do dissipador no VRM, a gente teve não um impacto tão significativo, mas teve uma diferença. A gente teve o clock gargalando, por assim dizer, entre aspas, tá? Porque a gente sempre associa o gargalo com o processador e a placa de vídeo, né? Mas aqui no caso, houve uma limitação ali no processador, então se você talvez queira usar a maior frequência possível do seu processador, cara, sempre opte em uma placa-mãe que tenha dissipador em VRM, né? Sem dúvida. Aí, Turok, antes que eu me esqueça, também alguém cobre, né? Os componentes do VRM são os mesmos, tá? Então foi adicionado apenas o dissipador, mas no fim, para concluir, é a mesma coisa. As duas placas-mães são semelhantes nesse ponto e não vai ter diferenças nos componentes. Né? A não ser que adicionou o dissipador no VRM aqui, como a gente já falou 1000 vezes, tá? Então é basicamente isso, pessoal. Nós aqui do Pipoca Tech recomendamos bastante você investir em uma placa-mãe que tenha dissipador, já que você vai deixar uma margem ali, quem sabe, para fazer um upgrade não tão robusto, mas para que você extraia o máximo possível do clock do seu processador e não atingir temperaturas muito altas, porque você provavelmente quer que dure o máximo possível da sua placa, né? Exatamente. É sempre aquela questão, respeite o limite da sua placa-mãe, que não vai ter problema nenhum, né? Então, se você está pensando em adquirir a versão 1 ou a versão 2, se você vai fazer um upgrade ou montar um PC por agora, o que a gente vai fazer, Guinho? Então, basicamente, para quem vai comprar um Ryzen 5, tranquilão, pode pegar um primeiro modelo, é um modelo mais barato,
Mas se o orçamento estiver sobrando um pouquinho de dinheiro, 100, 150 reais a mais, acho válido o upgrade ali do dissipador de VRM, né? Vai ser uma placa-mãe um pouquinho melhor. Você não vai ter dor de cabeça, de repente, com temperaturas e tudo mais. E tem a questão também que vai conseguir estar, de repente, fazendo um upgrade para um Ryzen 7 ou até um overclock um pouquinho mais pesado. Então, vale a pena e depende um pouquinho do seu orçamento. Essa placa-mãe aqui, no primeiro modelo, também é ótima, tá? Provavelmente não vai ter dor de cabeça com o Ryzen 5, bem tranquilo. Lançou essa aqui, mas não deixou a outra ruim, né? Não tornou essa aqui inviável, as duas são duas opções. Estão aí, dependendo de como é que está o seu bolso, né? Então é basicamente isso, pessoal. A gente agradece bastante a Terabyte por ter enviado a versão atualizada da B450M aqui. E caso você se interessou tanto na versão atualizada ou na primeira versão, os links vão estar aqui na descrição para você montar o seu setup por agora ou quem sabe fazer o upgrade. Então a gente vai ficando por aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever mais ou menos na carinha aqui do Igor, com a bolinha que tá aqui. E claro, assiste esse vídeo mais ou menos que tá aqui na minha cara, para você não perder conteúdo da hora, que eu garanto para vocês que vale muito a pena assistir. A gente vai ficando por aqui e até mais! Valeu!